A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção de Deus que volta para a sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 41. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo escolhido nas lavouras das redondezas. Assim José colocou muito trigo como a areia do mar. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. E foram se passando o tempo e chegou o dia da revelação. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, porque os irmãos de José já estavam com ele em sua sala. Ele os recebeu e José falou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito.
voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos. E meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os bens, seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai, Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. A história de José é muito inspiradora e é para aqueles que temem e buscam ao Senhor e vê os milagres de Deus acontecerem em suas vidas. Quando nós esperamos em Deus, cremos, buscamos intimidade com Deus em todo e qualquer tipo de situação em nossas vidas, os olhos dele se voltam para nós. Quando o seu coração é um coração bom, um coração perdoador, um coração que é uma terra boa, que onde a palavra de Deus, ela dá frutos. É aí que Deus faz morada, o Espírito Santo, e ele trabalha em teu favor, porque tudo e todas as coisas, todas
não são algumas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor. José poderia ter se revoltado, como todo mundo já conhece a história de José do Egito. Ele poderia ter se revoltado com os irmãos, se revoltado com todo aquele sofrimento que ele tinha passado. E quando ele viu os irmãos, se fosse uma pessoa comum, o que eu falo de uma pessoa comum? É aquela que é muito fácil de desabar pelas suas emoções, de querer vingança, de querer responder da mesma forma que fizeram. Essa é a pessoa comum. Não tem nada de especial numa pessoa que fizeram mal para ela e ela quer devolver com a mesma moeda. O que tem de diferente nessa pessoa? A maioria é assim. A maioria quer revidar, sempre revidar o mal com o mal. Nós não podemos ser assim. Somos especiais. Sinta-se especial. Aí você pode dizer, aí a pessoa, você não, a pessoa que escuta essas palavras pode dizer, vive em que mundo? Como é que eu vou permitir que alguém me faça mal e eu não vou devolver o troco quando eu puder? Aí vai viver uma vida simples. Se a pessoa continuar pensando assim, não há grandes mudanças, grandes transformações. Porque o que Deus quer é que tenhamos fidelidade a Ele. A nossa fidelidade é para com Deus que fez os céus e a terra. E esperar em Deus, porque passa o tempo da prova, o tempo do sofrimento e vem a bonança, vem o lugar de honra. Porque aqueles que honram a palavra de Deus, o que escutam de Deus e não quer vingança, não deseja o mal daqueles que odeiam suas vidas e que fizeram mal para essa pessoa, acontece os milagres de Deus. Uma terra boa é uma terra fértil que dá bons frutos. Imagine se José fosse igual aos irmãos. Que transformação haveria naquela família? Na família de Jacó, que depois Deus mudou o nome e chamou ele de Israel. Que mudança teria na vida de Israel, dos filhos de Israel e na própria vida dele? Eles iriam morrer de fome, porque ia chegar o tempo da fome no Egito, ia chegar o tempo da fome na terra inteira, porque não só foi no Egito, foi na terra inteira, mas eles foram escolhidos por causa de José e de Jacó, porque tem uma descendência também. Quando na família tem algo que acontece repetidamente e não são coisas boas, temos que aprender a lidar com o mundo espiritual e orar, fazer jejum de 1 hora. Você pode tirar doces durante 7 dias e fazer um jejum de 1 hora. Você gosta de comer doce depois do almoço? Você gosta de tomar café depois do almoço? Então tira por 1 hora os doces, por 3 horas. Faça como você puder fazer, mas faça um jejum, oração de quebra de maldição, de família, porque às vezes acontecem coisas ruins sucessivamente e de geração para geração. Às vezes é a bebida, falam, olha, o avô dele bebia muito, aí depois o pai dele também morreu porque bebia muito e ele está no mesmo caminho, ele está bebendo muito. Isso é maldição de geração para geração. Agora, quando tem bênçãos também, quando tem pessoas orando, quando tem pessoas tementes, como José, como Israel, que sempre fez tudo com temor ao Senhor, buscando ao Senhor, se prostrando na presença do Senhor e crendo no perdão, na liberação do perdão, crendo no arrependimento dos pecados.
porque nós não vivemos uma vida por conta própria. Se for para viver por conta própria, é muito fácil o inimigo das nossas almas destruir as vidas. Então não podemos. Temos que orar a Deus, pedir a proteção de Deus, ter o temor do Senhor e ter o coração. É através do teu coração que as grandes transformações acontecem. É na mente que o inimigo gosta de atrapalhar e gosta de fazer batalha na mente. Aquela coisa de você não presta, não vai dar certo, você vai desistir. Aí você se arruma todo, aí chega uma pessoa e fala assim, nossa, mas o teu cabelo hoje tá horrível. Nossa, o que foi que você fez? Você tá com aparência de triste. Isso é o trabalhar do inimigo, para que as pessoas não gostem de si mesmas e achem que nada vai mudar, que o tempo muda o tempo e a pessoa muda com ela. Tá chovendo, o tempo tá ruim, tá calor, tá ruim, tá frio, ai que frio horrível, ai mudou o tempo, aí tem pessoas que falam, olha o céu tá preto, ai meu Deus, vamos mudar as nossas palavras porque o homem vai comer do fruto da sua boca. O dia está lindo, está calor, está ensolarado. Vamos abençoar os animais. Coloque um pouquinho de água em cada lugar. Se você tiver um quintal, mas cuidado com a dengue. Essa água tem que ser trocada, igual as águas que colocamos para os nossos cachorrinhos, para os nossos animais. Mas os pássaros, onde tem pássaros, às vezes o tempo fica muito seco. Os animais de rua, onde você vê, dê água para beber, se no seu bairro tem muitos animais. Então vamos, ao invés de reclamar, vamos fazer algo por quem precisa. Este planeta pertence a Deus e nós somos filhos dele. Temos que cuidar do que o nosso Pai entregou em nossas mãos. Tua vida é abençoada, você é filho de um rei. Cuide do seu palácio. A sua casa pode ser muito pequena ou sua casa pode ser enorme, mas ele é o teu palácio. É onde Deus te guarda, é onde Deus te abençoa. E primeiro ele te dá pouco. A José lhe deu um sonho e José creu naquele sonho e José não desistiu. Você tem sonhos, o homem e a mulher vivem de sonhos. Viva os seus sonhos agradecendo a Deus aquilo que você sonha no seu coração e você comece a louvar a Deus e você vai ver a grande transformação que Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que não acreditavam vão dizer, nossa, grande é o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa e na vida dessa família. E eu creio que na tua vida Deus tem grandes bênçãos, tem grandes transformações. Não é para te agradar, é porque eu sei que quem está ouvindo esta oração é porque ama ao Senhor, porque teme ao Senhor, porque busca o Senhor de todo o seu coração. E é agradecendo as bênçãos do Deus Todo-Poderoso e a poderosa proteção do nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu termino essa oração já com meu coração cheio de gratidão pelo dia, pela nossa noite, pela paz, pelo alimento em nossas mesas, a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, e que o Senhor nos proteja a nossa saída, proteja a nossa entrada, e que em nosso lar a presença do Senhor encha a nossa casa e seja com todos que vivem nela. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.